Olá! Neste ano de 2020, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Juazeiro do Norte, região sul do estado do Ceará, completa 30 anos de organização eclesiástica. Na oportunidade, quero convidar você para conhecer um pouco a nossa história. O presbiterianismo, essa expressão da Igreja Reformada, chega ao Brasil em 1859 com a chegada do nosso missionário Ashbel Green Simonton, no Rio de Janeiro. Não demorou muito para que a Igreja Presbiteriana avançasse para a cidade de São Paulo, para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, região sudeste e também chegasse na região nordeste. Na cidade de Recife, a Igreja Presbiteriana vai se expandir ou vai ser implantada através do trabalho do missionário John Rockwell Smith, que chega em Recife em 1873. A Igreja Presbiteriana do Recife ela vai ser fundada em 1878 pelo missionário John Smith. Ele permanece até 1892. Mas em 1881, Dr. Smith manda para Fortaleza o obreiro leigo e colportor João Mendes Pereira Guerra, o qual vai realizar um importante trabalho de distribuição da Palavra de Deus na capital cearense. Dr. Smith visitou várias vezes o Ceará, realizando destacado trabalho de evangelização. Outro nome de grande destaque no pioneirismo cearense é o missionário Delacy Wadlow. Ele chega ao Ceará, a Fortaleza, em 1882. Ele vai ser o missionário que vai plantar e organizar a Igreja Presbiteriana em Fortaleza. Ele permanece lá até 1897. A Igreja de Fortaleza ela foi organizada em 8 de julho de 1883, com apenas 12 membros. Eram as primeiras famílias do presbiterianismo cearense. Esta é a igreja mãe do presbiterianismo do nosso estado, a primeira igreja evangélica no Ceará. Entretanto, o nome que é digno da nossa memória e de reconhecimento pela grande obra missionária, sobretudo no interior do estado do Ceará, sem dúvida nenhuma, é o nome do reverendo Natanael Cortez, pelas suas incontáveis viagens ao interior do estado, seguindo a rota da linha do trem. Natanael Cortez, um homem de múltiplas qualidades: coração de pastor, mente de teólogo, escritor, forte paixão missionária, professor, inclusive professor do Colégio Militar do Estado do Ceará, detentor de grande prestígio entre as autoridades do Estado, inclusive amigo pessoal do governador da época, Matos Peixoto. O reverendo Natanael Cortez assume o pastorado da Igreja Presbiteriana em Fortaleza no ano de 1915. No mesmo ano da sua ordenação ao sagrado ministério. Logo, lançou-se ao desafio de semear a palavra de Deus por todo o interior do estado do Ceará. Naquele tempo, haviam congregações ou núcleos de cristãos na cidade de Baturité, Pedra Aguda e Choró. Em Iguatu, havia um grupo de crentes sob a supervisão da família do seu João Porfírio Varela, avô do presbítero Jader Cortez, o qual trabalhava na construção da estrada de ferro, evangelizando por meio do seu testemunho pessoal. João Porfírio Varela era cunhado do pastor Natanael Cortez. Não tardou para a cidade de Cedro, onde o reverendo Natanael Cortez pregou pela primeira vez em 1916, tornar-se o centro do presbiterianismo aqui do sul do Ceará,
de onde se expandiria para vários outros lugares. Regiões rurais como Sítio Medeiros, Boa Sorte, Lavras da Mangabeira, a cidade de Aurora, Várzea Alegre, Parambu, Crato e também Juazeiro do Norte. Nessa mesma época da organização da IPB em Cedro, também foi organizada a Igreja Presbiteriana Ebenezer, ali entre Acopiara e Irapuã Pinheiro, que também se torna um centro do presbiterianismo. Em todas as cidades, a chegada do Evangelho provocava todo tipo de perseguições, ameaças, casas de orações e templos foram incendiados, pedradas nos telhados, contratação de assassinos para matar os pregadores, todo tipo de retaliações, sempre movidas por párocos locais e também por bispos diocesanos. A Igreja Presbiteriana do Crato, vizinha de Juazeiro, foi organizada em 9 de junho de 1963. O seu primeiro pastor foi o reverendo Edjesse Martins. Os trabalhos ali foram iniciados na década de 30, com uma importante participação também do seu João Porfírio Varela e família, que na qualidade de construtor da estrada de ferro, em toda a cidade onde fixava sua residência, iniciava um ponto de pregação, abrindo assim caminho para pastores e missionários pregarem o Santo Evangelho. Na sua casa, em Crato, funcionou uma pequena congregação até a chegada dos missionários americanos. A exemplo do missionário Franklin Soules, fundador da escola presbiteriana Natanael Cortez naquela cidade. O Vale do Cariri sempre foi uma região, do ponto de vista econômico, mais desenvolvida do interior do estado, porém marcada pela superstição e várias práticas religiosas místicas. As crendices populares conviviam com o catolicismo ortodoxo em razão do milagre de Juazeiro. A figura do padre Cícero Romão Batista ganhou uma dimensão sem precedentes na história cearense. Foi, ao mesmo tempo, chefe político e também líder religioso da região. Respeitado pela maioria do povo cearense, e em torno da sua pessoa aglomerou-se grande multidão para ouvir conselhos, instrução e também receber o seu suposto milagre. O reverendo Natanael Cortez, em razão do seu caráter conciliador, homem da terra, que sabia conviver com os padrões culturais do seu tempo, conseguiu o respeito e admiração do padre Cícero. Natanael Cortez participou de uma viagem de caráter político em 1926 a Juazeiro do Norte, compondo a comitiva do presidente do estado, formada por secretários, chefes de repartições públicas, deputados e outras pessoas ilustres do estado. Matos Peixoto, o então presidente, era amigo pessoal do reverendo Natanael Cortez. Esta comitiva foi hospedada durante 4 dias na casa do chefe político e religioso Padre Cícero. Em uma das refeições, enquanto distribuía o rosário para a comitiva, o padre Cícero observou, se tratando do reverendo Natanael Cortez, dizendo, ele não reza, entretanto tem um irmão que é padre, não é mesmo? Monsenhor Pegado não é seu irmão? Ao que o reverendo Natanael Cortez respondeu, Monsenhor Pegado é meu primo, e eu rezo, só não utilizo o rosário. Em seguida, o reverendo Natanael Cortez fez uma explanação sobre a oração do Pai Nosso, deixando aquele ambiente num clima de tranquilidade. Padre Cícero nada mais falou na ocasião e o presidente Matos Peixoto, do outro lado da mesa, fez uma expressão de aprovação à exposição do pastor Natanael Cortez. Este diálogo, naquela ocasião, ainda nos idos de 1926, vai abrir caminho para o respeito e a consideração entre
o padre e o pastor. Então, deputado estadual aqui no Ceará. Tempos depois, o reverendo Natanael Cortez vai apresentar por carta a chegada do missionário americano à região, o missionário Virgílio Smith, pedindo o apoio ao padre Cícero, o qual, durante a bênção das 18 horas, disse para os fiéis ali na missa, palavras do padre Cícero: vem aí um homem pregar, não vão ouvi-lo não, mas não bulam com ele. Ainda que tenha desencorajado a audiência a não participar de trabalhos protestantes, assegurou que deixasse o missionário em paz. Percebemos aí a mão de Deus, a mão da providência de Deus, abrindo caminho para que o evangelho fosse disseminado em Juazeiro do Norte, que na época já contava com missionários da Igreja Batista dos Estados Unidos da América, que realizou um importante trabalho de divulgação e de plantação de igrejas evangélicas em Juazeiro do Norte. Desta forma, o presbiterianismo lança suas primeiras sementes em solo juazeirense. Esta primeira tentativa do presbiterianismo em Juazeiro não logrou êxito para a plantação da igreja presbiteriana em Juazeiro. Somente em 1951, após a chegada a Juazeiro do Norte de algumas famílias presbiterianas, a saber, Esmerindo Rocha, José Rocha, ambos irmãos paraibanos de nascimento, logo depois Vicente Gonçalves de Almeida, conhecido como Seu Vicente Noca. Em seguida, chega também a Juazeiro do Norte José Carneiro, filho natural de Jucás, conhecido como Seu Zezo. Vicente Noca, natural de Vaz Alegre, Seu Zezo, natural de Jucás. Pouco tempo depois, vinda de Caruaru, Pernambuco, chega a Juazeiro a irmã Dorca Alves, esposa do seu Pedro Feitosa, ela presbiteriana de tradição familiar, para juntar-se àquele grupo inicial de famílias presbiterianas. Em seguida, chega também a Juazeiro seu José Firmino, Zezinho do Brejo, e Dona Maroquinha e família, somando aquele grupo inicial. Estas foram as primeiras famílias que formam as raízes do presbiterianismo na cidade de Juazeiro do Norte. Em 1958, o presbitério adotou como congregação presbiterial aquele grupo de crentes já reunido aqui em Juazeiro. Neste mesmo ano, chegou a Juazeiro também um senhor chamado, apelidado de Teco, o qual ofereceu importante contribuição financeira ao trabalho em Juazeiro. Em 1961, chega a Juazeiro do Norte o seu primeiro pastor a fixar residência, o reverendo João Moraes, ao lado da sua esposa, Dona Ivone Azevedo, os quais já davam assistência ao trabalho enquanto este, pastor João Moraes, pastoreava a vizinha cidade de Crato, a IPB em Crato. Durante aproximadamente 10 anos, o reverendo João Moraes esteve à frente da congregação, oferecendo uma valiosa e inestimável contribuição. Em 1969, reverendo João Moraes encerra as suas atividades pastorais junto àquela congregação, já idoso e quase cego, entregando o trabalho com sede própria na rua São Paulo, número 1202, além de uma congregação bem consolidada, indo morar em Recife, aonde veio a falecer. Aquelas primeiras décadas foram marcadas por grande perseguição, preconceito, apedrejamentos, incentivados pela liderança religiosa e pelos devotos do Frei Damião, como era então liderada aquele grupo naquela época. O trabalho recebeu também uma importante contribuição
dos missionários Franklin Soules e da missionária Mary Garden, os quais residiam na cidade de Crato, onde desempenhavam importante atividade educacional. Movidos pela vocação educacional, fundaram em Juazeiro uma escola primária, onde estudava os filhos dos crentes e alguns poucos visitantes, a qual após algum tempo fechou as suas atividades, encerrou as suas atividades. Depois do pastorado do reverendo João Moraes, a congregação passou um longo período sem pastor efetivo. Havia uma escala de atividades semanais sob a responsabilidade dos seguintes irmãos: Abner Cunha, Josué Batista, na época presbítero, Vicente Noca, avô do presbítero Eliseu, Esmerindo Rocha. Vários pastores também passaram pela congregação dando atos pastorais, a saber, pastor Davi Monteiro, Raimundo Rosa, José Silon, Jonas Cunha, Edenildo Fonteles, Elgio da Silva. Durante aquele período, então, o trabalho foi assistido por pastores dando atos pastorais. Por volta de 1983, a congregação vai receber o seu segundo pastor a fixar residência em Juazeiro, designado pelo presbitério do Ceará naquela época, o reverendo João Leandro, que ficou à frente da congregação por aproximadamente 2 anos. Aquele foi um tempo difícil, um tempo de grandes provações, tempo de grandes dificuldades. Naquela época, a congregação quase encerrou as atividades. Deus, então, pela sua providência, vai usar naquelas primeiros anos da década de 80, naquela época, irmão Eliseu, hoje presbítero Eliseu Cunha, o qual dedicou uma importante colaboração ao trabalho, estando à frente naquele momento decisivo. Mesmo não tendo voz nem voto no presbitério, prontificou-se a pedido da irmã Ivone Carneiro a defender a congregação e a sua necessidade de um novo pastor junto ao presbitério do Ceará, em reunião ordinária ocorrida em 1985 na cidade de Maracanaú. O presbítero Eliseu atuou também por vários mandatos no diaconato da igreja e acumulou vários mandatos no presbiterato, inclusive atualmente é presbítero desta igreja e evangelista designado para a congregação ali no bairro Frei Damião, a congregação Esperança. E naquela época, então, o presbitério vai designar para dar assistência ao trabalho, em 1986, o então seminarista Eudes Ferreira de Oliveira, para dar assistência ao campo que encontrava-se em grandes dificuldades. No ano seguinte, em 1987, após a sua ordenação, o reverendo Eudes, então, foi designado como pastor efetivo da congregação em Juazeiro do Norte, congregação presbiterial, onde o reverendo Eudes vai fixar residência, permanecendo em Juazeiro até o ano de 2001. Foi nesse tempo que a congregação foi organizada em igreja, precisamente em 20 de maio de 1990. Foram 15 anos de grande avanço e expansão do trabalho para outras cidades vizinhas, como Barbalha, como Brejo Santo, onde foram enviados obreiros, evangelistas, na época, pastor Luiz para Barbalha, pastor Gadelha para Brejo Santo, onde nós temos igrejas Barbalha e também em Brejo Santo. Ocorreu também nesse período a aquisição do terreno e construção do novo templo na rua 24 de março, número 91, local onde as instalações encontram-se erguidas. Nós temos então o novo templo da IPB Juazeiro, nesse novo endereço, na rua 24 de março. Esse período foi um período de muitas bênçãos.
retiros espirituais, congressos, acampamentos e avanços na IPB Juazeiro. Em 2002, a IPB em Juazeiro recebe como pastor efetivo Silvio José da Silva, o qual permaneceu até julho de 2005, desligando-se da IPB para realizar um trabalho itinerante, independente. Em julho de 2005, assume o pastorado o reverendo Wilson Tadeu de Barros, in memória, designado pelo Presbitério Sul do Ceará, onde permaneceu até o final de 2009, dando também a sua contribuição ao trabalho, à Igreja Presbiteriana aqui em Juazeiro. Em 2010, a IPB em Juazeiro do Norte recebe como pastor efetivo este que vos fala, pastor Marcos Aurélio, juntamente com a sua esposa Elisiane e com os seus filhos. Aurélio, naquela época com apenas 4 anos, Eliel com apenas 11 meses, após 7 anos de pastorado na cidade de Cedro. De 2010 a 2020, Deus tem realizado grandes coisas em nosso meio, pelas quais oferecemos a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Podemos destacar algumas bênçãos pelas quais nós queremos celebrar e agradecer a Deus. Nesse período, com a bênção de Deus, Deus restaurou e tem restaurado a comunhão entre liderança e igreja. Deus concedeu a bênção da aquisição do prédio da Congregação Semear, lá no bairro Triângulo, que é a nossa futura segunda igreja em Juazeiro do Norte, hoje pastoreada pelo reverendo Jobson. Também Deus concedeu a esta igreja a oportunidade de receber o pastor Murilo, como pastor auxiliar, para fortalecer o trabalho na Congregação Semear ali no bairro Triângulo. Também, nesse período, com a graça de Deus, o Senhor levantou o presbítero Eliseu, capacitando para o trabalho de evangelista após o seu curso de preparação ali em Garanhuns, designado para plantar a nova IPB ali no bairro Frei Damião, hoje Congregação Esperança, a nossa futura terceira igreja. Merece destaque também o importante apoio do diácono Paulo Rodrigues ali ao lado do presbítero Eliseu naquela congregação. Nesse período também Deus concedeu a bênção da abertura do novo campo missionário em Caneira, uma localidade rural, distrito de Milagres. Trabalho este que tem sido liderado pelo casal presbítero Robson e também a irmã Cícera. Pelo que nós também agradecemos e louvamos a Deus. Inclusive, nós já temos os primeiros frutos daquele trabalho, Dona Maria, batizada e professa, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Também nesse período, Deus concedeu a bênção da igreja resgatar a fidelidade no repasse do seu dízimo ao Supremo Concílio e a regular contribuição do presbitério, ao presbitério. Nesse período também Deus abençoa a igreja com as importantes parcerias com irmãos, igrejas, bem como com a Junta de Missões Nacionais e o Plano Missionário Cooperativo para o fortalecimento missionário, do trabalho missionário desta igreja. Também Deus concedeu nesse período a bênção da grande reforma do nosso templo, onde nós tivemos um grande investimento financeiro e tivemos aí uma excelente reforma. E eu quero aqui mencionar também, nesse período, liderada pelo presbítero Renato Carvalho, juntamente com o conselho desta igreja. Também Deus concedeu a esta igreja a bênção de iniciar a construção do nosso edifício de educação cristã, cujos alicerces, as colunas, banheiros e cantina, Deus concedeu a oportunidade de já estarmos desfrutando dessas instalações.
Deus também concedeu a bênção da aquisição do terreno para futuras instalações da Congregação Esperança, ali no bairro Frei Damião. Hoje, nós já temos um lote, né, um terreno para futura construção daquela congregação, do espaço onde funcionará a Congregação Esperança, né? Deus também abençoou esta igreja e nós adquirimos um terreno no sítio Caneira, onde também será construída a Congregação Presbiteriana ali em Caneira, distrito de Milagres, com a graça do Senhor. Nós também tivemos a bênção, né, de mais recentemente, recebemos a doação por parte do nosso querido irmão Ramonilson Carneiro, de um terreno também na zona rural, ali próximo ao sítio Gia, onde também nós teremos a oportunidade de erguermos uma congregação da Igreja Presbiteriana aqui de Juazeiro do Norte. Deus abençoou e tem abençoado essa igreja através do discipulado, através do recebimento de novos membros a cada ano. Nos últimos anos, a média de admissões tem sido de 40 a 50 novos membros. Em 2019, nós recebemos igreja e congregações 55 novos membros. Essa igreja também tem sido muito abençoada através dos encontros para a consciência cristã na cidade de Campina Grande. Começamos a participar deste evento no ano de 2012, com apenas 2 ou 3 famílias. Depois tivemos a oportunidade de fretar ônibus com 50, 60, 70 pessoas. Chegamos até a levar 2 ônibus e várias famílias em carros particulares, chegando a levar ali para Campina Grande 155 pessoas para serem abençoadas com o maior encontro evangélico reformado do Brasil ou da América Latina, com grande número de pregadores, pastores de alta capacidade bíblica e na piedade. Nós tivemos também a bênção de, durante esse período, desde o ano de 2015, realizarmos a Cruzada Verdade e Vida. Em 2015, com a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes. 2016, reverendo Augusto Nicodemos. 2017, reverendo Roster Guimarães. 2018, reverendo Jeremias Pereira. 2019, reverendo Ronaldo Lidório. Nós tivemos a bênção de realizar 5 edições da Cruzada Verdade e Vida, essa grande oportunidade de semear a palavra de Deus no período da maior romaria de Juazeiro do Norte, no mês de novembro. Juntamente com a Cruzada Verdade e Vida, nós temos realizado também o Mackenzie Voluntário, um projeto social de alcance para centenas e centenas de romeiros nesse período, onde nós juntamos a evangelização e também a ação social, oferecendo serviços de saúde, consultas médicas, enfermagem, corte de cabelos, assessoria jurídica, atendimento psicológico, aconselhamento bíblico. Vários profissionais são reunidos para servir ali no projeto social para o bem de todos, Mackenzie Voluntário. Queridos e amados irmãos, amigos que nos acompanham nesse histórico da IPB Juazeiro, nós temos sonhos para esta igreja e a partir dessa igreja para a nossa região. Grandes expectativas, o desejo de ver o reino de Deus expandindo através da IPB Juazeiro, irradiando a luz de Cristo por toda a terra. Hoje estamos celebrando 30 anos de organização eclesiástica. A nossa gratidão ao soberano e gracioso Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que está fazendo, por tudo que Ele ainda fará, em nós, por nós e através de nós. Atualmente, a Igreja Presbiteriana conta com mais de 250 membros em seu hall, 2 congregações, um campo missionário e as suas parcerias missionárias. A nossa gratidão a Deus pelo conselho desta igreja,
presbítero Fernando, o nosso competente ministro de música na nossa igreja, presbítero Eliseu, presbítero Roberto, presbíteros em disponibilidade, presbítero Anube da Cunha, presbítero Robson Simões, presbítero Hélio Guilherme, presbítero Nonato, presbítero Gevan Siqueira, presbítero Pedro Henrique. Outros presbíteros que não estão mais aqui conosco, mas deram a sua importante contribuição e deixaram o seu legado. Presbítero Renato Carvalho, presbítero Cleidson Bezerra, presbítero Adalto, presbítero André Cunha, presbítero Cláudio, presbítero Clélio, presbítero Edilberto, presbítero Melquisedeque, presbítero Arnóbio, presbítero Alex, presbítero Júlio César, presbítero Érico, presbítero Sandro, presbítero Ari Júnior, pastores, pastor Jobson de Alencar, pastor Murilo, pastor Luiz, pastor Gadelha, pastor Arthur, que é filho desta casa, pastor Jefferson, também filho desta casa, pastor Josué, pastor Eudes, pastor Silas Cunha, pastor João Moraes e tantos outros que abençoaram esta igreja por meio das suas vidas. A nossa gratidão a Deus, a Deus pela nossa junta diaconal, o diácono João Henrique, diácono Eduardo Pereira, diácono Tassiano, diácono José Martes, diácono Paulo Rodrigues, Bruno Tavares, diácono Cícero Derlânio, diácono Enoque Feitosa, ali na congregação Semear, diácono Francisco Saturnino, diácono Francisco Flávio, também servindo na congregação Semear, Francisco José Franzé, diácono Francisco Pereira Ninor, diácono Joaquim Ripardo, diácono Magdiel Carneiro e gratidão pelos diáconos em disponibilidade, diácono Hermeson, diácono Geurias. A nossa gratidão a Deus pelo brilhante trabalho desempenhado pela SAF da nossa igreja, pelo trabalho junto às mulheres da nossa igreja. A nossa gratidão a Deus pela nossa UMP, os nossos jovens, pela sua força e dedicação. A nossa gratidão a Deus pela nossa UPH, com a sua experiência, com o seu serviço. A nossa gratidão a Deus pela União Presbiteriana de Adolescentes, pelo seu entusiasmo e cooperação. Pelo nosso departamento infantil, oferecendo para os pais e filhos suporte e valiosas ferramentas de ensino. Nosso Ministério de Música, pelo competente trabalho desenvolvido, pelo zelo na qualidade musical, pelos nossos discipuladores, pelo importante acompanhamento aos discípulos de Jesus. Destaque aqui a nossa querida irmã Eunice Vieira. A nossa congregação Semear, pela sua perseverança. A nossa congregação Esperança, pelo amor, pela fidelidade, pelo trabalho. A IPB Juazeiro do Norte, para cada membro, por cada membro, criança, adolescente, cada família, cada jovem, cada ancião. Parabéns pelos 30 anos da IPB Juazeiro do Norte. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, somos gratos ao Senhor pela história da Igreja Presbiteriana do Brasil em Juazeiro do Norte, por aqueles que chegaram aqui antes de nós e deram a sua contribuição neste trabalho, por aqueles que hoje fazem esta história e por aqueles que ainda se levantarão, ó Deus, como baluartes também nessa igreja. Ó Pai, obrigado por cada pessoa que orou por esse trabalho, que se dedicou, que derramou lágrimas, que dedicou seu esforço, seu suor, suas energias no trabalho da IPB Juazeiro do Norte. Deus, continue abençoando esta igreja, que cada membro encontre o seu lugar para servir ao Senhor nesta comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Recebe toda honra e toda glória. Continue, ó Deus, à frente desse trabalho.
nos corrige, nos transforme, aprimora, ó Deus, o nosso trabalho, que nós possamos Te amar mais, para que possamos Te servir melhor, para a glória e honra do Senhor Jesus, é que Te oramos. Amém. Amém, Senhor Deus.